Boa noite, irmãos. Vamos tentar de novo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Graça e a paz de nossa amada Papai. Amém. Aleluia. Quem está feliz nessa noite diz amém. Amém. Vamos tentar de novo. Quem está feliz nessa noite diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a terceira palavra dessa série Triuno, nós estamos ministrando o Espírito, ministrando alma, e hoje nós vamos falar do corpo. Eu queria falar para os irmãos que todos os nossos cultos, eles estão sendo filmados, né? O nosso irmão Luiz, ele se dispôs a estar filmando os cultos para nós. Ele se dispôs também a estar criando uma página no YouTube e colocar as palavras, colocar o louvor, né? E eu queria pedir para os irmãos, se você pode, se você tem o hábito de mexer ou de passear nas redes sociais, né? Estamos fazendo a inscrição no nosso canal do YouTube, para que em algum momento oportuno você não veio ao culto, você quer tirar uma dúvida daquilo que foi ministrado, você quer compartilhar na célula, então você tem ali no YouTube as ministrações que são da semana. Então provavelmente a palavra de hoje, normalmente ele coloca na terça-feira, segunda-feira, então você tem as palavras aí para estar compartilhando, para estar enviando para um amigo quando a palavra falar com você, amém? Glória a Deus. Então, para os irmãos saberem, alguns não sabem, né? Mas só para você saber que os nossos cultos estão sendo filmados, amém? Glória a Deus. Então nós estamos caminhando para o encerramento de nossa série Triuno, Espírito, Alma e Corpo. Quem esteve aqui nos últimos 2 domingos? Amém. Então nós falamos que nós somos um ser triuno, assim como o nosso Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. E nas semanas anteriores nós falamos sobre esses 2 temas. Então você tem a oportunidade, tá vendo? Você que não esteve aqui, você tem a oportunidade de ir lá, visitar o endereço no YouTube e ouvir as outras 2 palavras a respeito do Espírito e alma. Tá certo que eu ouvi a minha voz no YouTube, não é muito legal, né? Mas você tem a oportunidade de você estar ouvindo, amém? Então nós falamos sobre o Espírito a primeira semana, o primeiro domingo não esse, o outro, que diz o quê? Nós vimos que o Espírito humano tem 3 principais funções básicas, que são intuição, consciência e comunhão. Ou seja, a intuição nos leva ao saber o sobrenatural. A consciência, o Espírito nos dirige no certo e no errado. E a comunhão, o Espírito nos leva a adorar a Deus. Então o Espírito, ele tem 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. E domingo passado falamos da alma. Ou seja, a alma é a sede da nossa personalidade. A alma é o nosso eu. Ou seja, a Bíblia também nos mostra que a alma é composta por 3 partes. Então a alma também tem 3 partes. A sede da nossa personalidade, o nosso eu, tem 3 partes. Primeiro, mente, que é o conhecimento e a renovação. Vontade, poder de decidir, buscar ou se dispor. E emoções, controle e sentimentos para não viver na carne. Então, ou seja, o Espírito e a alma. E hoje nós vamos falar do corpo. Sabe, irmãos, antes de eu começar a falar do corpo ou da carne, eu tenho ficado feliz porque eu tenho recebido algumas manifestações de alguns irmãos a respeito dessas palavras ou dessas séries, se nós podemos chamar assim, dessas 2 últimas palavras, né? Alguns têm compartilhado comigo que tem sido bênção, né? E tem sido muito esclarecedor para eles e também em sua célula, né? Então isso tem sido muito bom, porque nós estamos profetizando que maiores coisas nós veremos esse ano. Isso tem que ser desde já, ou seja, desde o início do ano. Se você começar a experimentar na sua célula, com certeza coisas maiores veremos nesse ano, amém? Então eu queria motivar você, né? Eu queria aproveitar e fazer um apelo e motivar você, líder, a motivar os membros da sua célula a estar anotando, né? Inclusive você também, líder, a estar anotando aqueles pontos da palavra que foi revelador, ou aqueles que deixaram com dúvida. Por quê? Para poderem compartilhar na célula e tirarem as suas dúvidas, amém? Então, quanto mais nós falamos da palavra, mais ela se torna reveladora nas nossas vidas. Então, às vezes, os irmãos têm alguma dúvida, às vezes eles têm alguma, ou a palavra
seria interessante, anote. E na sua célula você compartilha, na sua célula você pergunta, na sua célula você tira dúvida. Se o seu líder não souber, com certeza ele vai anotar ali e depois ele vai buscar com o seu discipulador, vai buscar com o pastor, vai esclarecer. Então é uma maneira de, quanto mais nós falamos da palavra, mais ela se torna reveladora em nossas vidas. Amém? Vamos ao corpo físico ou a carne, né? Então o título é carne. Quem manda aqui? A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo, ele é apenas a nossa casa terrestre. Por quê? É o lugar que nós moramos nesse mundo. Porque somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós somos um ser triuno, um ser espiritual, temos uma alma, falamos dos dois, e habitamos num corpo. Ou seja, a função base do corpo é ter contato com o mundo físico. A função base do corpo é pegar, a função base do corpo é abraçar, a função base do corpo é caminhar, a função base do corpo é ter contato com o mundo físico. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, amém? Né? E eu quero que você abra sua Bíblia num texto que o apóstolo Paulo, por si só, já diz tudo. Queria compartilhar com vocês esse texto, se os irmãos quiserem projetar aqui. 2 Coríntios 5, de 1 a 4. É um texto poderoso, que diz a respeito exatamente daquilo que nós vamos compartilhar nesta noite. 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Amém? Está aqui. Eu vou ler na minha tradução. A minha tradução é a Bíblia King James. Então pode ser que seja um pouco diferente dessa, não sei qual é essa tradução. Mas ela diz assim, 5:1: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então esse texto, ele simplesmente nos abre um leque da nossa morada eterna, ou seja, da morada eterna do cristão. Então ele diz que essa habitação em que nós estamos hoje, ela é uma habitação terrena e ela é uma habitação temporária. Por quê? Porque nós não somos um ser carnal, nós somos um ser espiritual. Então essa habitação, ela é uma habitação temporária, ela é uma habitação terrena. E quando ela for destruída, essa carne vai ser destruída, porque o dia em que nós pararmos de respirar, nós seremos jogados numa cova, né? E ali nós vamos apodrecer. Alguns serão cremados e ali virarão cinza. Ou seja, então essa habitação, ela é uma habitação temporária, ela é uma habitação passageira, ela é algo que vai passar nas nossas vidas. Então essa casa terrena, ou essa habitação terrena, a palavra de Deus diz que quando ela passar, nós já temos uma morada nos céus. Nós já temos uma morada no céu que não foi construída por mãos humanas. E também ele diz: enquanto estivermos morando nessa tenda que é passageira, vamos gemer, almejando o que? Ser revestido da nossa morada celestial. Ou seja, nós vamos gemer, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar tribulação, nós vamos passar de dor, esperando sempre a nossa morada celestial. Então as pessoas falam: lá no céu nós não vamos ter dor, lá no céu nós vamos viver um corpo glorificado, lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos trabalhar, nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldade. Então, ou seja, o que nós almejamos é a nossa vida eterna, que é a nossa morada celestial. E ela diz assim, interessante,
Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. O que ela está dizendo? Então, se nós estivermos embasados na palavra de Deus, se nós estivermos alicerçados, se nós estivermos firmes, nós vamos estar vestidos com o quê? Com a preparação do Evangelho. Então nós não seremos surpreendidos e sem roupa. Por quê? Porque nós seremos levados para a morada celestial. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, vamos murmurar e vamos ser angustiados. Mas o que eu e você não podemos nos deixar é ser pegado de espírito, ou ser encontrado sem roupa, mas sim revestido da nossa casa celestial. Então Paulo aqui, ele dá um ênfase do que é a morada eterna do cristão e como o cristão deve estar para ele seguir ou para ele habitar na morada eterna. Então, ou seja, como eu disse, o nosso corpo é a nossa casa terrestre, mas vai haver um dia em que seremos revestidos da nossa habitação celestial. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Vai ser um dia que nós não vamos estar mais nessa habitação temporária, mas nós vamos estar na nossa habitação celestial. Deixa eu te falar algo, meu irmão. O nosso corpo, esse corpo, o seu corpo, não tem conserto, ele não tem salvação. Eu disse que a alma tem salvação, mas o nosso corpo, esse corpo, ele não tem conserto, ele não tem salvação. Por quê? Porque vamos receber um outro corpo, amém? Então esse aqui, ele vai passar. Esse aqui vai ser consumido pelos vermes, esse aqui vai virar cinza. Então ele não tem salvação. No céu, nós não teremos, no céu, nós teremos uma nova alma, mas nós não teremos uma nova alma, mas nós teremos um novo corpo. Então a nossa alma tem salvação, nós não teremos uma nova, subiremos com a mesma. Agora o nosso corpo não, nós teremos um novo corpo, amém? No passado, o nosso espírito foi regenerado. Falei aqui na primeira semana, domingo retrasado, que o nosso espírito humano ele foi regenerado com o Espírito de Deus. No presente, a nossa alma está sendo transformada. Como eu disse domingo passado, a nossa alma é transformada de glória em glória, de degrau em degrau, de experiência e em experiência. E no futuro, o nosso corpo será glorificado. Amém? Por quê? Porque nós não subiremos com esse corpo, seremos em corpo glorificado. Você pode dar uma glória a Deus? Por quê? Porque aqui nós vemos os aspectos passado, presente e futuro da nossa salvação. Então, quando você teve uma experiência com Cristo lá atrás, o seu espírito ele foi vivificado, o seu espírito ele foi regenerado. E nesse momento, quanto mais você se aproxima da presença de Deus, ou seja, no presente, a sua alma será transformada, a sua alma será transformada, a sua alma será de glória em glória. E no futuro, quando nós passarmos dessa para melhor, o nosso corpo será glorificado. Mas enquanto estamos aqui, nós vemos as funções do corpo, ou seja, do corpo que eu e você habitamos. Primeiro, sensação. A função da sensação é a porta do nosso ser, ou seja, ela se constitui os 5 sentidos do corpo. Deixa eu te falar algo. Tudo que entra em nossa alma, ele entra através dos 5 sentidos. Então, se desejarmos obter vitória sobre o pecado, precisamos disciplinar o nosso corpo. Para quê? Para que através dele não entre nada sujo ou pecaminoso. Então, tudo que entra pela minha alma, ele entra. Por quê? Porque eu e você damos vazão no nosso corpo para que isso entre. Outro, instinto. Os instintos são reações inatas do organismo que não depende do comando de nossa alma, ou seja, é algo instintivo, é algo que eu e você fazemos quando vemos nós já fazemos, ou seja, são reações automáticas, em si mesmo não são pecaminosas. Muitas vezes fala assim: eu olhei, eu falei, eu briguei, eu xinguei. Então são reações automáticas, só que elas são a base da consciência da carne. Precisamos entender que Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado, eles foram degenerados. E hoje, eu e você precisamos exercer domínio sobre eles. Então, sabe qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade nossa é exercer domínio sobre aquilo que o Senhor criou nas nossas vidas. Por exemplo, falamos aqui de instinto,
de repente você está andando e você tropeça, ou você chuta uma pedra, ou cai algo no seu pé. Então qual que é o seu instinto? Se ele estiver um instinto simplesmente que você tem exercido domínio, você vai falar: oh, glória a Deus, e vai continuar andando. Se você não tiver domínio sobre o seu instinto, o que vai sair da sua boca? Uma palavra torpe, uma palavra feia, com certeza um palavrão. Você vai chegar até a 4ª geração daquela pedra, daquilo que caiu no seu pé. Então nós precisamos exercer o que? Autoridade. Nós precisamos exercer domínio sobre os nossos instintos, porque Deus criou os instintos bons. Eu queria compartilhar com você 3 grupos de instinto que Deus criou. Primeiro, o instinto de sobrevivência, que inclui o comer, o beber e as necessidades fisiológicas. Então, ou seja, são instintos inatos, já nasce com o indivíduo. Ninguém precisa ensinar uma criança a mamar, a comer. Por quê? Porque ela já sabe, tendo a necessidade, já sabe nascendo, aprendendo, já sabe nascendo mamar. Mas o pecado, ele transformou esse instinto natural em glutonaria e bebedice. Então o instinto de você comer, o instinto de você se alimentar, o instinto de você beber, é um instinto que Deus criou não como pecado. Deus criou como instinto de sobrevivência. Mas aí veio o diabo, e simplesmente o diabo ele mudou toda a criação de Deus e fez com que ele se transformasse em pecado, que seria glutonaria e bebedice, porque a Bíblia nos diz que glutonaria e bebedice é pecado. O instinto de defesa inclui o reflexo de proteção, como esquivar-se, esconder-se e se proteger, porque é uma defesa. Então você se esconde, você se esquiva, fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Então, ou seja, você se esquivar, você se proteger. Mas o que o pecado fez? Transformou o instinto de defesa em brigas, transformou o instinto de defesa em facções, transformou o instinto de defesa em ira e em todo tipo de violência. Então hoje as pessoas elas matam em prol da sua autodefesa. Hoje as pessoas praticam o mal em prol da sua autodefesa. Então, ou seja, o pecado transformou o instinto de defesa, que era um reflexo de proteção, de se proteger, como brigas, facções e iras e tipos de violência. Outro, o instinto sexual, ele foi corrompido para se transformar em adultério, para se transformar em fornicação, para se transformar em prostituição, sodomias e coisas parecidas. Então tudo isso foi criado com o homem. O homem nasceu com esses instintos. Mas o que aconteceu quando o homem pecou? Quando o homem saiu da presença de Deus, o diabo pegou esses instintos e transformou em obras da carne, e transformou em pecado. E é por isso que eu e você temos que ter domínio sobre todo tipo de instinto sobre as nossas vidas. Porque quando nós não temos domínio, com certeza nós vamos sair da direção do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo deve ser um servo e não um senhor. Então eu compartilhei com alguns irmãos, uma foto que foi criada de o Rocky Balboa, o Sylvester Stallone, quando um dos filmes, não sei qual rock foi, ele socando lá um boi, um pernil, um pedaço de carne, e o rapaz que criou colocou assim: carne, o que fazer? Ou seja, dominar. Porque se eu e você não dominamos, ela simplesmente nos domina. Então o nosso corpo, a carne, deve ser um servo e não um senhor. Não devemos permitir que esses instintos naturais que permanecem em nós nos controlem. Por quê? Porque nós precisamos saber como age o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o irmão. A nossa luta é no mundo espiritual, é contra as potestades que controla as atitudes da minha e da sua carne, que controla as atitudes da carne do meu irmão. Mas a minha luta não é contra ele, a minha dificuldade não é contra ele, a minha dificuldade tem que ser contra os meus inimigos celestiais, porque são eles que controlam as atitudes da nossa carne.
Então, se nós não dominarmos esse instinto carnal, nós simplesmente seremos controlados por quem? Pelo nosso inimigo. Porque ele procura entrar pelas portas da alma, que é o quê? Que são os nossos sentidos. Ou seja, o processo sempre começa com Satanás tentando chamar a nossa atenção. Por que nós somos um ser espiritual? Por que nós temos uma alma? Mas por que nós habitamos no corpo? O corpo é para ter o quê? O corpo é para ter acesso ao mundo natural. Então, ou seja, sempre vai procurar, Satanás vai procurar chamar a atenção com o quê? Com a nossa carne. Ele sempre vai procurar chamar a atenção com o quê? Com o nosso corpo. Ele sempre vai procurar chamar a atenção minha e sua. Quem fez o curso de meus primeiros passos com Deus, eu falo sobre isso, que seria chamar a atenção, criar um interesse, formar um desejo e pedir a ação. Então essa é a aula de número 3, esse título, que está no curso de meus primeiros passos com Deus. E eu deixei um exemplo aqui de pizza. Pizza é algo de Deus, Pizza é algo de Deus. Mas eu tenho um exemplo aqui de um clássico de uma pizza. Mas eu queria, antes de compartilhar esse exemplo, eu queria dizer, uma vez que ele tem a noção e a atenção, ele tentará despertar algum instinto básico no nosso corpo. Eu não sei se acontece com você, mas quem mora em prédio, passa por algumas situações, Eu de vez em quando eu chego da igreja, chego do culto de algum lugar à noite, eu entro no elevador e sinto aquele cheirinho de pizza. Aí eu já falo para a rua, eu falo assim, está sentindo? Eu sei, pizza. Por quê? Porque é um cheirinho que te atrai. É um cheirinho que me atrai. Então quando você sente aquele cheirinho de pizza, já passa algumas dezenas de redondas na sua mente. Passa aquela de mussarela, passa aquela de calabresa, passa aquela de 3 queijos, passa aquela marguerita. Começa a passar dezenas de quê? De flashes de pizza na sua mente. Então, ou seja, o seu instinto, ele foi corrompido. Por quê? Porque agora eu já parei de pensar no que eu estava pensando. Eu estou pensando agora na pizza. Agora, vamos usar ela como pecado. Já é pecado? Não. Por quê? Ela despertou o instinto. Ou seja, eu estou sendo tentado a sair da minha dieta, a sair do meu jejum e a abraçar, e a comer, e a devorar aquela pizza. Mas eu ainda não comi, eu ainda não abracei, eu ainda não devorei. Mas o que? O meu instinto, ele foi despertado a ficar imaginando comer ou morder um pedaço de pizza. Agora, uma vez que o instinto é despertado, o próximo passo é produzir o desejo. O que eu disse lá no primeiro passo é criar o interesse. Aí você fala, que vontade de comer aquela pizza. Mas o desejo também, ele ainda não é pecado. Se ele for apenas uma forte tentação, por ser tentado, ainda não é pecado. O pecado acontece quando o nosso desejo se transforma em intenção e em ação. Ou seja, eu decido pedir uma pizza e comer uma pizza. Então, irmãos, por quê? Porque isso é atitudes do corpo. Isso é atitudes, isso são instintos. Então, ou seja, essa pizza deve estar deliciosa. Você imagine uma pizza marguerita. Marguerita é uma pizza que eu nunca fui muito fã. Mas ela tem um cheiro, aquela mussarela, com aquele tomate, aquele manjericão em cima. Eu vou deixar vocês tudo com fome. Quem sabe eu recebo um convite para comer uma pizza hoje, Então aquele cheiro daquela pizza aguça ou não aguça, sua boca enche de água ou não enche. Você pode nem gostar de marguerita, mas o cheiro daquela pizza já está me enchendo de água. Deixa eu tomar um pouquinho. Por quê? Porque aí foi aguçado. Eu estou sendo tentado a fazer o quê? A pedir a pizza. Mas até aí, eu estou sendo tentado. Eu posso simplesmente virar, entrar na minha casa e comer um prato de alface. Alface, tomate, cebola. Simplesmente, ou seja, eu não fui para a pizza, eu continuo na minha batida. Agora, quando eu decido comer a pizza, aí sim, eu decidi, eu pequei, Mateus 5,28, Jesus diz: eu porém vos digo, que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério. Irmãos, ele não está dizendo que se você olhar para uma mulher, você já cometeu adultério. Ele não está dizendo que olhei
Olhei para Maria, pá, pequei. Olhei para Joana, pá, pequei. Não, ele está dizendo assim: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério, que é o caso da pizza. Quando eu fico imaginando aquela pizza, eu ainda estou sendo tentado. Ele não está dizendo se olhar, ele está dizendo se olhar com intenção impura, ou seja, o desejo da decisão de cometer o ato. Sentir o cheirinho de pizza, ver aquela massa fumegando, aquele queijo derretido, ainda não é pecado. O pecado é a decisão, é a intenção que cria no seu coração. Eu não sei se você já aconteceu de você, estamos falando de pizza, ir para a cama pensando numa pizza. Sabe, às vezes eu estou com vontade de comer pizza, minha mulher não é muito fã de pizza, ela fala: vamos comer um yakisoba, vamos comer um negócio lá do Lig. Eu vou comer, mas eu estou comendo aquilo e à noite eu falo: mas aquela pizza aí é bem, só que eu estou com a barriga desse tamanho. Ou seja, é glutonaria, eu estou pecando, porque eu já estou saciado de alimento, mas aquela pizza ela não saiu da minha cabeça. Isso é intenção no seu coração. Isso é intenção no meu coração. Estou falando de pizza aqui porque nós começamos a falar com pizza. Mas, irmãos, eu não quero dizer, e não estou dizendo que comer pizza é pecado, viu? Como eu disse, eu já sou fã de uma bela pizza. Mas o que acontece? Eu dei um exemplo de pizza para nós não nos aprofundarmos em outra área. Mas às vezes você fica com a intenção do seu coração: nossa, eu tenho que comer aquela pizza, eu tenho que comer aquela pizza. Uma vez, tem um dia aí que é o dia da pizza, não tem? Alguns que gostam de pizza sabem que tem um dia que é um dia dedicado à pizza. E no dia dedicado à pizza, teve um ano que eu falei para a Rua, a gente precisa comer pizza hoje. Hoje é o dia da pizza, a gente precisa comer pizza hoje. Hoje é o dia da pizza. Nós não comemos pizza naquele ano, no dia da pizza, mas eu fui para a cama pensando em comer a pizza. Eu cheguei, glutonaria. Então, às vezes, não sai do que é a intenção no seu e no meu coração. E quando compreendemos a forma como o diabo age, fica mais simples alcançar a vitória sobre ele. Então, por que nós estamos falando? Por que nós estamos falando de espírito? Por que nós estamos falando de alma? Por que nós estamos falando de corpo? Porque quando eu e você entendermos ou compreendermos a forma como que o nosso inimigo, como que o diabo age na minha e na sua vida, fica mais fácil alcançar vitória sobre ele. Então, quando nós temos conhecimento de qual que é os passos do nosso inimigo, você consegue alcançar vitória sobre ele. Por que as pessoas no mundo, elas têm uma dificuldade de alcançar vitória sobre a tentação? Porque ela não sabe como o inimigo dela age. Então nós estamos aqui falando, alertando da maneira com que o diabo quer nos derrubar. Amém? Como eu disse, essa é a aula 3 do curso do meus primeiros passos com Deus, que tem o título Alcançando Vitória sobre a Tentação e o Pecado. Esse é o título dessa aula que nós ministramos no curso dos meus primeiros passos com Deus. É quando você conhece a estratégia do diabo, de Satanás, você alcança vitória sobre a tentação e o pecado. Porque se você vencer a tentação, você vence o pecado. Se você vencer a tentação, você vence o pecado. Quando entendermos, fica tudo mais fácil. Porque a palavra de Deus diz algo que eu e você devemos fazer com o nosso corpo. Devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina. Romanos 12 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Sabe, irmãos, uma das coisas poderosas é quando nós entendemos o propósito de Deus. Porque aqui está dizendo: portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia, ou seja, peço pela misericórdia de Deus, que eu e você apresentamos o nosso corpo. Por quê? Porque você está sentado aí 1h30, 2 horas, 2h30, para muitos é um sacrifício, é uma dificuldade. Eu fui viajar agora quinta-feira e estava na praia. Faz alguns anos que eu não vou para a praia. Na praia eu também não fui, mas eu estava na praia, né? E quando foi na sexta-feira, eu estava com o meu pastor, o pastor Almir. Era 10 anos da igreja lá. Seria sexta, sábado e hoje.
Então ele estava lá na praia. Aí eu falei, não, eu vou com o senhor. Ele falou, não, você não vai, você está aqui 2 dias descansando, fica aí. Eu falei, não, vou sim, eu vou ser seu motorista. Aí, irmão, só que eu não levei roupa apropriada, né? Eu levei só bermuda e camiseta e chinelo. Eu falei, só que aí fomos numas lojas. Falei, não, vamos numa loja, você compra lá uma calça, uma camisa e você vai. Fomos até umas 4, 5 lojas, mas não achei nada. Eu falei, não, a gente passa em casa. Ele falou, tá bom. Saímos de lá, sexta-feira, por volta das 3 horas. Agora fala para mim, você está descansando, você está de férias, você oferecer seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ou não é? Aí saímos de lá, pegamos a chuva, cheguei em casa, fomos lá para Itatiba. O culto foi uma bênção, foi poderosa. Aí ele falou assim, só que eu vou dormir, você vai dirigindo. Irmãos, poucas pessoas me conhecem aqui no volante, mas eu não gosto de dirigir na estrada, não. Eu não gosto. Você fala assim, passou de 2 horas, 1h30, 2 horas, já me estressa o trânsito. Eu prefiro aqui, mas na cidade não. Eu não gosto de dirigir. Aí ele falou assim, agora você vai até o Guarujá, de Itatiba ao Guarujá. Aí coloquei no Waze e eu cheguei lá 3 horas da manhã. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Saí de lá e fui até o Guarujá. Sabe? Eu não gosto de dirigir na estrada. Para quem gosta é ótimo, mas para quem não gosta é ruim. E o que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo aqui, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque isso é o vosso culto lógico. Então muitas vezes nós temos que levar a nossa carne, nós temos que levar ao nosso corpo, nós temos que pisar em cima dele. Por quê? Porque nós vamos apresentá-lo diante de Deus. Disciplinar não é usar asceticismo, mas Paulo disse em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o próprio Paulo, quem é o Paulo? Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o apóstolo da graça. Ele fala que ele esmurra o próprio corpo, ou a carne dele. Para quê? Para fazer o corpo escravo. Eu não quero, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu esmurro o meu próprio corpo, e o meu corpo vai ser escravo do meu espírito. O meu corpo vai ser escravo do meu espírito. Por quê? Para que depois de haver pregado a outros, eu não venha a ser reprovado. Então nós vamos ganhar algumas dezenas, algumas centenas, algumas milhares de pessoas nessa cidade, mas quando chegar o meu momento, afasta-te de mim que eu não vos conheço. Mas eu preguei o teu evangelho, eu curei enfermos, eu curei leprosos, as pessoas se converteram, eu batizei dezenas, centenas e milhares de pessoas, mas simplesmente eu não vos conheço. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Que nós temos que sacrificar, que nós temos que esmurrar, que nós temos que fazer o nosso corpo escravo do nosso espírito. Porque não adianta eu vir aqui pregar todo domingo, mas eu não faço o meu corpo escravo do meu espírito. Quando chegar no dia deles, o irmão me aprova, mas Deus me reprova. Porque a vontade do nosso corpo, nós sabemos muito bem qual é. Esmurrar o corpo é simplesmente não fazer a sua vontade, ou seja, não fazer a vontade da carne, e sim do Espírito. Isso é esmurrar o próprio corpo. É eu não fazer a vontade do corpo, é eu não fazer a vontade da carne, mas eu fazer a vontade do Espírito. Na primeira palavra eu disse que a palavra é como uma espada. É como uma espada que ela divide a alma e o Espírito. E quando nós temos a identificação do que é o Espírito nas nossas vidas, nós fazemos exatamente a vontade do Espírito. Então nós vamos conhecer ou entender algumas implicações práticas na dimensão tríplice ou triuno do homem. E uma das implicações é essa. Por quê? Porque nós primeiro damos vazão à nossa carne ou ao nosso corpo. Nós devemos ter uma relação, com todas as partes do nosso ser. Por exemplo, o espírito deve ser exercitado. A obra de Deus no nosso espírito, ela já está pronta.
A obra de Deus no nosso espírito, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, ela já está pronta. Todavia, assim como eu disse que uma criança nasce perfeita, ela precisa ser aperfeiçoada. Também acontece com o mesmo com o nosso espírito. Então, ou seja, todos os dias nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Em contrapartida, a alma deve ser transformada. O teu espírito já está pronto. Por quê? Porque o teu espírito humano, ele deixou de existir, e o Espírito de Deus veio habitar em você. Então o teu espírito está pronto. Por quê? Porque agora é o Espírito de Deus. O que eu tenho que fazer? Exercitá-lo. Mas a alma deve ser transformada, que é o que eu falei a semana passada, de glória em glória, de degrau em degrau. Então a alma deve ser transformada. Romanos 12:2 nos diz como isso deve acontecer. Como? Pela renovação da mente e pelo contemplar do Senhor. Então é engraçado, irmãos, que um já está pronto, que é o Espírito. Nós devemos simplesmente alimentá-lo, nós devemos simplesmente desenvolvê-lo, né? Agora o outro, a alma, ela precisa ser transformada. E a alma, ela não é transformada da noite para o dia. A alma não é transformada num pá. Ela é o quê? De glória em glória, de momento em momento, de edificação em edificação. E o corpo? O corpo deve ser disciplinado. O corpo deve ser disciplinado. Romanos 12:1 nós acabamos de ler, né? Com relação ao corpo, que deve ser o que? Disciplinado. Vamos ver algo. O nosso espírito foi regenerado no passado, quando eu e você nascemos de novo. Então, ou seja, a vida de Deus foi colocada dentro do nosso espírito. Porque ele foi como uma lâmpada. Pá! Acendeu, a obra está completa. Quando você acende essas lâmpadas aqui, a escuridão que está aqui dentro, pá, ela deixa de existir. Por quê? Porque a luz chegou e a obra está completa. Por isso que o Espírito está pronto, né? Por quê? Porque a obra está completa. Ou seja, mas a nossa alma, ela está sendo transformada no presente momento. Não tem como eu transformar a alma no passado, não tem como eu transformar a alma no futuro. Eu transformo a minha alma no presente. Então, de que maneira que eu vou mudar a minha alma? De que maneira que eu vou mudar a minha mente? De que maneira que eu vou fazer? É no presente. O alvo de Deus é que esta vida que está no nosso espírito possa transbordar para a nossa alma, para saturá-la. Sabe como eu e você experimentamos um novo momento na nossa alma? Quando o Espírito transborda. Sabe quando você tem prazer? Quando aquilo que você faz da parte de Deus edifica. Quando aquilo que você faz da parte de Deus, você faz com prazer. Isso começa a saturar e a transformar a sua alma. Por quê? Porque há prazer do Espírito de Deus na sua vida. E o seu corpo, como eu disse, será glorificado no futuro. Sabe, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, no ser triuno, no espírito, na alma e no corpo. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos caminhar em dificuldade com a nossa carne. É por isso que nós temos que transformar a nossa alma, porque o corpo só vai ser glorificado no futuro. O espírito já está transformado, mas a alma não. A alma, ela é dia após dia. A alma, ela é momento após momento. A alma, ela é segundo após segundo. E o corpo vai ser glorificado, né? Eu vi um pastor pregando, falando sobre isso, e ele falou para nós termos uma ideia do que é glorificar o corpo. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo glorificado. Tanto é que ele estava andando com aqueles discípulos até Emaús, e os discípulos não o reconheceram. E no outro determinado momento, os discípulos, eles estavam ali numa sala, numa casa com porta fechada, e a Bíblia diz que ele apareceu no meio dos seus discípulos. E outro determinado momento, Tomé não creu, ele falou: enfia o dedo aqui, ó, vê aqui o buraco e vê as minhas mãos. Ou seja, se ele estivesse andando com os discípulos, e os discípulos não o reconheceram, é porque ele não estava no mesmo corpo antes da crucificação. Se as portas estavam fechadas, como diz a Bíblia, e ele aparece no meio dos seus discípulos, é porque ele também não estava no corpo de carne, conforme antes da sua crucificação. E se ele apresenta para Tomé
colocar o dedo nas suas feridas, nas suas chagas, é porque ele não estava no corpo antes da crucificação. Então, ou seja, esse é o ponto-chave de eu e você saber que esse corpo será glorificado, que esse corpo será diferente, que esse corpo não será o mesmo corpo, porque ele passou por parede, ele passou por porta, ele caminhou para os discípulos, e os discípulos não o reconheceram. Então, ou seja, o nosso corpo será glorificado no futuro. O nosso corpo não será glorificado agora, mas a nossa alma será transformada. E o corpo aponta para o Egito. Do ponto de vista de Deus, o corpo é o lugar onde o pecado habita, e portanto não tem remédio. É o que eu acabei de dizer. Nós vamos receber um corpo glorificado. Já a minha alma e a sua alma aponta para o deserto. Porque depois de termos sido salvos, precisamos nos perguntar: estamos vivendo no nível da alma ou do espírito? Essa pergunta é muito pertinente, porque muitas vezes nós estamos já convertidos, mas nós estamos vivendo no nível da alma e não do espírito. E quando eu e você nos convertemos ao Evangelho, nós recebemos o Espírito de Deus para vivermos no nível do Espírito. A vida da alma é um lugar de aridez, falta de fruto. É viver pela alma, é viver no deserto, é continuar na dificuldade, é continuar dando um passo para frente e dois para trás, é não avançar no Espírito, é não avançar no chamado, é não avançar na direção de Deus. É por isso que nós precisamos sempre nos perguntar: eu estou no Espírito ou eu estou na alma? Já o corpo, o Espírito, aponta para Canaã, e é a boa terra, e isso aponta para Cristo. Deus queria que Israel desfrutasse da boa terra, assim como deseja que nós desfrutamos do Senhor. Sabe, irmãos, Deus, quando Ele veio habitar no homem, no nosso espírito, nós precisamos entender que é para que eu e você possamos desfrutar dele. Sabe qual é a maior diferença do homem? Maior dificuldade do homem? A maior dificuldade do homem é que tem dificuldade de desfrutar de Deus. Tem dificuldade de desfrutar daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Por quê? Porque nós somos a habitação. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos aonde o Espírito agora mora. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós vivemos pela alma e damos vazão ao corpo. Nós vivemos pela alma e damos vazão à carne. Ou seja, nós não desfrutamos da presença de Deus. Em Hebreus 10:19 diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos mediante o sangue de Jesus. Ou seja, a palavra nos exorta a entrarmos ousadamente no santo dos santos. E através do que nós vamos entrar no santo dos santos? Através do sangue de Jesus. Ou seja, nós vamos entrar no santo através daquilo que foi transformado, que é o que? O nosso espírito. Porque a nossa alma está em transformação. Porque a nossa alma está em transformação e o corpo ainda será glorificado. Então eu e você vamos entrar no santo do santo mediante o sangue de Jesus, mediante o nosso espírito. Ou seja, o espírito, meu e seu, ele é o órgão receptor que capta as ondas espirituais que vêm de Deus. Por que eu falei lá do espírito? Muitas vezes nós temos dificuldade de nos sintonizarmos. Nós temos dificuldade de ouvir, nós temos dificuldade de falar, nós temos dificuldade de ter a sensação de que Deus está conosco. Por quê? Porque esse Espírito nós ainda não exercitamos, nós ainda não entendemos. Ou seja, nós não temos o Espírito quebrantado, contrito e aberto diante de Deus. Aí nós vivemos na alma e não caminhamos para ter um corpo glorificado. Então isso aqui é a base do Evangelho. Para mim e para você, caminhar para ter um corpo glorificado. Não tente mudar seu corpo, tente mudar a sua alma. Porque quando você muda a sua alma, automaticamente o seu corpo ou a sua carne começa a se modificar. Carne, o que fazer com ela? O que fazer com ela? Você começa a controlar, você começa a pisar, você começa a matar a sua carne, quando a sua alma começa a ser edificada. Nós precisamos aprender a edificar a nossa alma, para que nós possamos simplesmente fazer como Paulo diz: esmurrar a carne, para que ela seja escrava do nosso espírito, para que ela seja escrava do nosso espírito.
Porque a maior dificuldade é nós vencermos a carne. Por quê? Porque a nossa alma não está sendo dificultada, não está sendo edificada. Aí qual é a dificuldade? A dificuldade é vencer a carne. A carne fala mais alto, a carne tripudia no nosso espírito. Agora, quando você tem um espírito quebrantado, contrito e aberto diante de Deus, a sua alma vai de glória em glória, e a sua carne começa a ser esmurrada pelo teu espírito. Não é você sair se batendo, não é você sair se mordendo, não é você sair se chicoteando, não, é simplesmente você começar a desenvolver aquilo que o teu espírito que já está aí clama. Clama para quê? Para que você comece a mudar, para que você comece a se direcionar, para que você comece a tomar decisão, para que de glória em glória você venha crescer. Porque você crescendo de glória em glória, você vai avançar, e a sua alma e a sua carne começam a se tornar escravo. Por quê? Porque um dos problemas nossos é a carne. A carne milita contra o espírito. Porque a carne não tem vontade de ficar na cama, tem vontade de ficar no sofá. Sabe? Tem vontade de ficar no sofá, tem vontade de ficar vendo televisão. Mas precisamos o quê? Nós precisamos deixar o Espírito que habita em você manifestar de glória em glória na sua alma, para que você possa crescer. Amém? Eu queria chamar a banda aqui. Domingo passado nós terminamos a palavra. Eu disse que o Espírito tinha me levado a não fazer apelo. Os irmãos iriam ruminar a palavra. O que fazer com a minha alma? O que fazer com a minha alma? E hoje nós estamos terminando a última palavra dessa série, da carne, do corpo, daquilo que não tem salvação. A nossa carne, o nosso corpo já nos maligna. É aquilo que vai ficar, é aquilo que vai queimar, é aquilo que vai virar cinza. Porque nós vamos receber um corpo glorificado. Mas nós só vamos receber um corpo glorificado quando nós começarmos a edificar a nossa alma, quando nós começarmos a subir de glória em glória. E eu creio que é por isso que o Espírito Santo não me direcionou para fazer um apelo. Porque o de glória em glória é de você deixar o Espírito Santo te levar a experimentar, te levar a ruminar a palavra de Deus. O de glória em glória não é você, como eu disse, vir aqui na frente para que eu possa orar por você e momentaneamente você sair daqui emocionado. O de glória em glória é decisão dessa palavra edificar a sua vida. De nós, num determinado momento, onde a minha carne, aonde a sua carne, aonde a minha carne, aonde a sua carne, eu sei que ela ia tripudiar de novo, aonde a minha carne, aonde a sua carne, quando ela tripudiar em cima de você, você fala: carne, quem manda aqui? Quem manda aqui é o Espírito. Quem manda aqui é o Espírito. Então, contra a minha vontade, contra as minhas forças físicas, eu vou tomar uma decisão. Como eu disse, quando nós saímos ali do casarão Itatiba, aí, como eu já sabia que eu fui dirigindo até lá e ia voltar, aí terminou o culto. O pastor Ricardo falou: não vou levar vocês para jantar. Eu falei: não precisa não, porque já era 11 horas, 10 e pouco. E eu estava assim, eu acordei cedo. Aí vamos jantar. E depois falou: não, vocês vão lá conhecer a minha casa nova, que ele comprou uma casa, e você precisa tomar um café, que eu ganhei uma máquina de café. Então vamos lá. E eu olhava toda hora no relógio. Eu ia pegar a estrada. E como os irmãos, eu acabei de falar, não gostam. Aí tomamos um café na casa dele. Aí eu falei para o meu corpo, para a minha carne: você não vai dormir e nem vai cochilar. Eu vou sair de Itatiba e vou chegar naquele lugar sem pestanejar. Irmãos, depois chegamos lá
Eu falei para o pastor, eu falei assim: olha, eu nunca dirigi tanto assim, sem sentir o mínimo sono, que fizemos uma só parada. Mas por quê? Eu saí de lá, quando eu entrei naquele carro, fui manobrar no estacionamento, eu falei: corpo, não vou permitir que o sono me abata. O meu companheiro de viagem foi dormir. Quando nós saímos da casa do pastor Ricardo até lá. Mas por quê? Eu estou te dizendo isso, é algo muito simples, é algo muito comum. Talvez você fale: o pastor está falando besteira. Não, é para eu e você entendermos quem é que manda. Quando a sua carne, quando o seu corpo, ele simplesmente querer se revoltar, querer se cansar, querendo fazer algo com o teu espírito te direcionar, você se levantar e falar: você ainda vai ser glorificado, mas a obra do Espírito já foi consumada. A obra do Espírito já foi consumada. Nós temos dificuldade de saber quem manda aqui. Quem manda aqui não é a sua alma, não é a sua vontade, não é a vontade de comer aquela pizza. Quem manda aqui não é a sua carne, de você ficar lá no sofá vendo Fantástico. Estou cansado, estou com sono, estou esgotado. Quem manda aqui é o Espírito, porque Ele é o único do seu ser triuno que já foi consumado. A alma está em transformação, a carne ainda vai ser glorificada, mas o Espírito já foi consumado. O Espírito é aquela luz que veio e pá, houve luz, e as trevas, bater em retirada. Agora, para mim compreender essa parte do Espírito, a Bíblia diz que eu tenho que exercitar o meu Espírito, porque ele já foi consumado, mas eu preciso que exercitar. Eu estava conversando com um homem, aí ele falou assim, por exemplo, o Rafael ali, o Rafael é um cara bombadão, com todo respeito, ok? Bombadão que eu digo é fortão. Agora fala, eu sou um cara meio flacidão, mas se eu exercitar, eu posso não ficar bonitão como ele, mas pelo menos bombadão eu fico. E às vezes a gente olha e fala, mas o cara fala em línguas, o cara prega, o cara ora e cura, e as pessoas são libertas, porque ela tem exercitado o Espírito. Mas aí a carne fala, não, você vai pôr a mão naquele demoniado lá, ele nem vai sair. Ele vai olhar para você e falar, quem é você? Por quê? Porque nós deixamos a carne mandar. Mas que nós possamos entender que o único que já foi consumado foi o Espírito. Não foi a alma, que são as nossas vontades, os nossos querer. Como eu disse, é a sede do meu eu. Também não foi a minha carne, mas foi o meu Espírito. Ele é o único que chegou e num clique, pum, acendeu sobre você. E cada vez que você exercita, ele vai ficando mais claro na sua vida. Cada vez que você exercita, vai sendo de glória em glória a sua alma entendendo o propósito do Espírito. E cada vez que você exercita, a sua alma entende, você esmurra a sua carne, para que ela seja escrava da vontade do Espírito, para que ela seja escrava
da vontade do Espírito. Muitas vezes nós deixamos a nossa carne em evidência. E o que o Paulo disse: eu esmurro para que seja escravo, porque eu vou pregar a milhares, dezenas, centenas de pessoas, e depois eu vou ser rejeitado. Então eu preciso esmurrar minha carne, porque o Espírito já chegou sobre mim e sobre você. Então quando a sua carne tentar se levantar, você fala: quem manda aqui? E nós precisamos entender que isso não é nem por força, nem por violência, se esmurrar da minha carne. Não é por força nem por violência, mas é pela palavra. Cristo, que é vivo